Bem-vindos, espectadores, a mais um programa do canal do Instituto de Economia da FRJ, da série Crise Covid-19. Hoje estamos aqui com a presença da professora Marisa Palacios e da professora Cláudia Vater. As duas são professoras do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada da UFRJ, vinculada ao CCS. Hoje nós vamos discutir um tema muito importante no âmbito da crise atual e no âmbito, inclusive, da questão psicossocial. Hoje eu vou conversar com a professora Marisa e a professora Cláudia, que vão nos explicar, nos apresentar um projeto importantíssimo de extensão que está sendo realizado de apoio, tá? Uma escuta qualificada de apoio a funcionários e servidores que trabalham hoje na área de saúde, na UFRJ, no apoio direto, na atuação direta do combate à Covid e também de apoio aos familiares que contraíram a doença. Vou começar pela professora Marisa. Professora Marisa, você poderia descrever esse projeto para a gente, para nossos ouvintes, um projeto tão importante, especificamente no âmbito do apoio aos familiares atingidos pelo Covid? O que é que diz respeito a esse projeto? Quais são os elementos centrais? Qual é a característica desse projeto de extensão da FRJ, comandado por vocês? Então, esse projeto, na verdade, ele foca exatamente na comunicação com as famílias. Então, na verdade, em meio a essa epidemia, quando a pessoa ela é internada, né, no hospital, ela perde completamente todo e qualquer vínculo com a família, porque a família é impedida de entrar no hospital. Então, qual é o centro do projeto? É exatamente a gente poder dar informações a essa família, né? Então, como é que a gente faz isso? Nós reunimos, hoje nós temos 10 estudantes do internato da Faculdade de Medicina e tem no prontuário, e é um prontuário eletrônico, né? No prontuário tem uma aba que é de informação à família. Então, o médico escreve a evolução diária do paciente ali e é a aba que os estudantes vão pegar as informações da evolução da família, da evolução do paciente para informar a família. E vice-versa, assim, né? O caminho é de mão dupla. E a família tem a oportunidade, nesse contato com os estudantes, de fazer suas perguntas, de querer saber mais, enfim, né? E aí tem várias coisas, várias demandas, não só uma demanda específica sobre qual é a situação do seu paciente, mas, enfim, às vezes precisa de um atestado, às vezes precisa de alguma coisa. Eu preciso levar determinados utensílios que são importantes para a pessoa que está internada, enfim, essas demandas elas são feitas e são respondidas, né? Assim, com relação ao celular, lamento, mas a gente não pode deixar o celular dentro de uma UTI, não podemos deixar um celular, enfim, né? Somente com alguns cuidados especiais, enfim, mesmo na enfermaria. Enfim, então, essa troca com o familiar, ela se estabelece. Isso é extremamente importante, porque é uma doença muito grave, é uma doença que isola as pessoas, se internou no hospital, você não vê essa pessoa nunca mais, né? Assim, pode não ver nunca mais, porque pode ser grave o suficiente que leve ao óbito. Então, as famílias ficam, né, completamente às escuras. Então, esse serviço ele vem exatamente para dar esse conforto para a família. Professora Marisa, esse serviço, até para eu entender, esse apoio entra em contato com a família do doente, ou a família do doente tem que entrar em contato? Qual é o meio, como é que esse tipo de apoio, até para quem está assistindo, a gente entender? Quando o paciente ele é internado no hospital,
se coleta informações, inclusive, da família, etc. Então, é nesse contato que o hospital já tem que se vai, então, os estudantes eles pegam esse contato para ligar. Então, na verdade, é sempre o estudante quem faz contato com a família, né? É um contato ativo, né, professor? É a UFRJ que entra em contato, não fica esperando esse contato. Acho que isso é um elemento importante, né, de uma aproximação maior. Não fica esperando a família que está desesperada numa situação completamente com medo como você mesmo falou, com os medos primários, medo de não ter a pessoa mais próxima. Então, a UFRJ, são esses estudantes que entram em contato direto com a família, né? Entra em contato direto com a família e, assim, para dar informação e perceber e receber as demandas que as famílias, né, porventura, colocam também. Em geral, são demandas de informação, né? Enfim, né, saber de prognóstico, como é que, ou seja, o que vai acontecer, e se piorar, enfim, tem esse contato, ele é um contato que tranquiliza a pessoa, né? Que tranquiliza a família. Então, isso é um negócio muito importante, muito importante. Tá. Até também para tirar minha dúvida também dos espectadores, esse contato vem desde um contato que vai explicitar e deixar claro a situação do paciente, a evolução, e ao mesmo tempo algum tipo que é um apoio psicossocial, que é mais do que isso, né? Na verdade, é um apoio de um contato da ligação desse paciente que está fora, que está internado, não tem contato nenhum com essa família. Então, além quais são outros elementos dentro do projeto que você gostaria de destacar vamos dizer assim, que a FRJ tem feito desse apoio? Então, o projeto ele envolve, na verdade, não só os estudantes, mas também uma equipe, que é o GT, que a gente chama o GT Comunicação com Família. E esse GT, ele tem, né, nós do Tumbeia, tem o Serviço Social do Hospital Universitário, né, está lá representado também, tem a psicologia, né? Então, tem um grupo que trabalha com comunicação de más notícias, dando apoio. Né? Tem o apoio do serviço social, é absolutamente fundamental, né? Porque é quem originalmente faz essa aproximação com a família. Né? E tem também o apoio, claro, da internet, né? do pessoal que trabalha com TI, né? com os sistemas, enfim, para poder viabilizar esse contato, né? Porque aí precisa do acesso, né, ao prontuário, do acesso a essa aba de comunicação com família. Então, esse acesso é remoto, porque os estudantes não estão lá dentro do hospital, né? Só está dentro do hospital quem não pode fazer de outra forma, então, que tem obrigação de estar lá dentro. Então, tem toda essa logística, né, que foi construída e tem o pessoal médico que faz supervisão também a esses internos, né, que é capaz de oferecer um apoio, né, mais informado sobre a própria Covid, sobre, enfim, o mesmo funcionamento do hospital, enfim. E que faz esse contato também com os médicos de dentro que estão lá, de dentro do HU. Esse contato ele não pode ser feito o tempo inteiro, porque os médicos que estão dentro do HU estão atendendo desesperadamente, não é? Tem um volume de trabalho muito intenso,
né? Que hoje a gente já tem um volume, né, grande de pessoas, né, de pessoas internadas com Covid e, e quadros graves também, né? Então, os supervisores médicos são capazes de dar esse suporte técnico, né, mais a miúde para os internos. Então, é esse o grupo que a gente tem, né, para dar suporte. O pessoal da psicologia, né, também para dar suporte aos próprios internos, porque não é uma atividade fácil, né, não é lidar com quadros graves como, né, a Covid, né, é muito estressante, é muito, né, complicado, né? Então, é isso. Esse é o nosso projeto. O projeto que tem esse grupo, né, que é multidisciplinar, né, em apoio a essa atividade que os internos fazem. É isso. Professora Marisa, é bem interessante essa, na verdade, até reforçando o quanto um projeto como esse, num momento de crise como essa, em que reduz um dos elementos principais das pessoas atingidas diretamente, que é esse isolamento total com o paciente, e criar esse canal de comunicação é um elemento fundamental, aproxima, e acho que isso engrandece muito a UFRJ. A gente está fazendo esse tipo de procedimento que na imprensa a gente vê o desespero dos familiares que não têm nenhum acesso, contato por um longo período ao familiar que está internado, que está isolado. As pessoas não sabem como está a situação, então acho que esse é um alento fundamental. Eu acho que isso é um elemento fundamental. E junto com isso, que também parte desse projeto, eu queria perguntar à professora Cláudia como está sendo, dentro do âmbito desse projeto, o apoio aos servidores que estão atuando no hospital, na área de saúde. Bem, Eduardo, eu queria começar agradecendo muito, né, a iniciativa do Instituto de Economia, o convite para a gente vir apresentar aqui esse trabalho que está sendo feito. Eu acho que até para a gente entender um pouco como é que foi construída essa proposta também um projeto de extensão que o NUBEI apresenta, mas é uma proposta que nasce a partir de uma demanda do grupo, do GT de trabalho, né, do trabalho do coronavírus. Esse grupo de trabalho ele foi constituído pela reitora desde o primeiro momento, né, em que se percebeu essa necessidade da UFRJ estar sendo mobilizada. A universidade está sendo mobilizada em todas as suas instituições, em todos os seus níveis, né? É muito interessante, nós não estamos parados, nós não estamos de férias, ao contrário, nós nunca trabalhamos tanto e muito além de qualquer carga horária estipulada, né? Então, é um movimento que está muito bonito dentro da UFRJ, de solidariedade, né? Sobretudo com os nossos colegas que estão no front. Então, essa central nasce um pouco dessa perspectiva. A gente sabe, acompanhando os outros países, que os profissionais de saúde são os mais acometidos, que entram em contato de maneira inevitável, né, essa contaminação desses profissionais de saúde, mesmo com o uso de equipamentos de proteção individual, mesmo com todos nossos cuidados. É um trabalho muito intenso, é um trabalho muito desgastante. Muitas vezes esse profissional fica 6, 8 horas, às vezes, tendo que ficar dentro de um espaço e paramentado de determinada maneira, que às vezes nem pode beber água, não pode... tem todo um cuidado aí que você tem que estar mantendo esse profissional hidratado, necessidades fisiológicas que ele possa ter, o próprio cansaço. Mas por que acontece isso, Eduardo? Porque com o andar da epidemia, a nossa linha de frente vai caindo, as pessoas vão adoecendo também. Então, esses profissionais, eles não podem continuar atendendo uma vez que eles estejam ainda contaminados com uma eventual possibilidade de estar com risco para a propagação desse vírus.
Esse profissional, uma vez que ele é diagnosticado, ele precisa ser afastado por um período e ele só é devolvido para a linha de atendimento novamente depois que ele é testado novamente e ele está liberado para isso. Isso tem durado, em média, entre 14 e 21 dias para cada profissional que tem sido contaminado pelo vírus. Então, você imagina isso, você está no front, você está com um aumento de demanda muito grande, muito grande. Os nossos sistemas, nenhum sistema de saúde, por mais amplo que seja, pode dar conta do grau de transmissibilidade, quer dizer, a gravidade da doença. Algumas pessoas argumentam que é muito baixa a letalidade da doença, seria se você tivesse todas as condições possíveis, com todos os recursos. Agora estou falando dos nossos economistas, né? Se fosse possível que essa alocação fosse plena, né, de recursos. E a gente sabe que a gente tem recursos limitados no sistema, não existe sistema que possa dar conta dos picos de demanda que tem, né? Aliás, é um momento que assim, a proximidade da economia com a saúde, ela é muito bem-vinda nesse sentido, para a gente poder entender um pouco essa lógica. Então, esses profissionais, eles precisam ficar afastados e eles voltam depois, uma média entre 14 e 21 dias, algumas pessoas demoram um pouco mais, porque você precisa negativar esse exame e ser autorizado a voltar. Também, o retorno não é exatamente assim, eu fiquei com o exame negativado, estou pronta, é um cansaço muito grande, tem um sintoma muito forte da doença, nos casos mais graves. Mas, enfim, nós temos hoje um comprometimento bastante alto da força de trabalho. Isso não é no Brasil, isso é em todo o mundo, inclusive em outros lugares também se fez esse tipo de medida. Mas também não é só uma questão física, não é só das pessoas que estão comprometidas, né? Evidentemente que você trabalhar num lugar com esse nível de tensão, os fatores psicológicos que estão envolvidos nisso, o estresse traumático que você tem nesse tipo de trabalho é muito alto. Então, existe uma exaustão, os profissionais entram em esgotamento mesmo, né? Imagina, se nós que não estamos na linha de frente, né, nós já estamos vivendo um pouco desse esgotamento, quer seja, né, pela ansiedade da epidemia, porque é uma coisa nova para todo mundo, ninguém sabe o que vem depois, né? Tem modelos matemáticos projetando os mais variados cenários. Então, você imagina para esse profissional que está ali dentro. Esse profissional está lidando com um paciente que está em isolamento, né? Você entra numa área de isolamento e você fica ali, muitas das vezes esse profissional faz, às vezes, desse familiar, né? Então, esse profissional vive com o luto e vive com essa morte muito próxima, rondando. Nós não temos ainda nenhum tipo de tratamento que a academia possa dizer cientificamente baseado, né, que possa nos dar esperança. A única tecnologia possível, né, que nós ainda temos para poder diminuir essa curva da demanda é o isolamento horizontal, né, o isolamento da sociedade, né, e é o que a gente está tentando fazer, é a posição que a UFRJ vem defendendo. Então, a partir daí, o grupo do GT Coronavírus, que foi desmembrado em vários sub-GTs de trabalho, o nosso, que nos toca a coordenar, é o grupo psicossocial. E dentro desse grupo psicossocial, criou-se esses vários projetos. A professora Marisa coordena eu estou coordenando agora o da Central. Então, como é que a Central vai estar funcionando? Nós começamos inicialmente com a ideia de que a gente, para dar esse apoio, esse primeiro contato, essa escuta qualificada aos trabalhadores de saúde e que estão em unidades com enfrentamento em Covid. Ele começa assim, né? Pode ser que a gente precise ampliar esse escopo, mas a ideia é que não é só o profissional médico, não é só o profissional de enfermagem, o técnico de enfermagem, ou fisioterapeuta que esteja dentro da área de isolamento, mas quando você está com uma unidade em que está envolvida dentro do combate à Covid, um conjunto de procedimentos, né, se tornam diferenciados, né, muda a vida da unidade, muda o contexto do teu trabalho. A quantidade de precauções que você tem que tomar é muito maior.
Então, a gente entende que são trabalhadores da saúde, né? As pessoas que estão envolvidas na segurança, na manutenção, na limpeza, serviço social. Não é só o trabalhador que está lidando diretamente com o paciente. É claro que esse trabalhador que está lidando diretamente com o paciente é um trabalhador que está com uma vulnerabilidade no sentido psíquico, né? Ele está muito direto nesse estresse pós-traumático, mas todos estão vivendo esse ambiente. Então, a central quer dar esse apoio para todos esses trabalhadores, né, da UFRJ. Então, é o primeiro ponto da central, né? Como é que isso pretende funcionar? Aliás, a grande coincidência, né, a sincronicidade aqui, que ela, em primeira mão, estou colocando para vocês, a central está indo para o ar a partir de amanhã, no dia 23 de abril, né? Então, a gente vem trabalhando nesse processo há algum tempo e, então, amanhã a gente deve estar colocando uma página, a página junto ao GT Coronavírus, onde você vai poder estar acessando um link para poder marcar, né, um atendimento, não é uma consulta, mas essa escuta, esse horário que vai estar do outro lado, né, através de uma plataforma virtual, ele é toda através de uma plataforma virtual, em que a pessoa vai estar podendo ser escutada por um profissional, ou psicólogo, ou um profissional médico, psiquiatras, né, que podem estar ouvindo essa pessoa, e se precisar de algum encaminhamento, é possível se pensar nesse encaminhamento dessa pessoa. Esse projeto tem uma característica multidisciplinar, ele é um projeto de extensão, talvez seja uma marca assim, do NUBEA, o NUBEA se constituiu multidisciplinarmente, então a gente tem essa marca dentro dos nossos projetos, em que estão envolvidos praticamente todas as unidades que a gente conseguiu identificar que possam estar nos ajudando nesse projeto, né? Então, nós temos a parceria com o Serviço de Psiquiatria e Psicologia do Hospital Universitário, nós temos parceria com o IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria, né, um corpo grande de colegas nossos imediatamente se disponibilizaram para estar nesse projeto, solidariamente nesse atendimento. Nós temos professores da Escola de Serviço Social, professores, evidentemente, do NUBEA, professores da COP, né, envolvidos diretamente. Eu posso dizer para vocês que nas últimas 2 semanas nós temos trabalhado assim full time, e full time eu digo, inclusive, de manhã, de tarde, de noite, né, para poder dar conta de que esse projeto venha a ter êxito, né, um sucesso. Então, plataforma, e você percebe uma equipe que está olhando para, com a missão de tentar dar esse cuidado para esse nosso profissional de saúde, para esse trabalhador em saúde que está no front, né? Esse lugar de cuidado e acolhimento, né? A gente sabe que, passada a epidemia, né, eu acredito que a gente vai conseguir ver o outro lado, em algum momento a gente vai poder olhar isso como uma história, né, para trás, a gente ainda vai ter alguns efeitos dessa epidemia psiquicamente, né? Então, as pessoas, é uma experiência muito forte, muito dura, que todos nós estamos passando por ela, né? Eu fico imaginando os nossos internos, por exemplo, das nossas áreas de saúde, né? Quando eu me formei, a professora Marisa se formou, enfim, nós entramos para o nosso internato, nossa residência, com condições mais ou menos de temperatura e pressão, né? Você imagina o que é para o interno nesse momento, né, que está começando a sua vida, né, daqui a ano que vem ele está sendo formado, ele está absolutamente entrando em contato direto com essa situação de morte, uma morte em condições bastante difíceis, o paciente afastado da família, né? A questão do luto dessa morte é um luto que não está podendo ser, nesse momento, vivido de forma plena, né? Porque as pessoas, nesse momento, estão tendo procedimentos e protocolos, né, desse enterro, né, é diferenciado por questão de segurança pública. Enfim, é um contexto, Eduardo, muito delicado, e é em cima dessa delicadeza que a Central vem, em cima dessa delicadeza, e eu percebo isso em todas as pessoas que estão participando do projeto, esse cuidado, eu diria até esse carinho, esse afeto, né, no sentido de cuidar dos nossos trabalhadores em saúde.
Estamos juntos também, junto no projeto, a coordenação de saúde do trabalhador da universidade, né, em que qualquer necessidade de afastamento, a CPST está junto conosco nesse projeto, integrado, temos reuniões constantemente, né, não é só com a coordenação, a equipe toda se reúne. Enfim, se por acaso eu deixei de mencionar alguma unidade que esteja envolvida aqui, depois eu posso te passar isso, mas vai estar na página da UFRJ. Então, assim, eu acho que é um pouco nessa linha, sabe, Eduardo? Se a gente não tem, não sei, eu acho que nesse momento a gente não tem nenhum remédio milagroso, nenhuma tecnologia milagrosa para os próximos meses. Eu acho que a academia tem que se colocar nesse lugar de compreender e dizer que nesse momento que a gente pode estar fazendo, né, e aliviando um pouco esse sofrimento psíquico dos nossos trabalhadores, da família, do paciente, né, e, enfim, enquanto essa questão do isolamento também está sendo colocada. Temos colegas que estão em isolamento também, isso é uma coisa importante que eu queria colocar, que eles, uma vez diagnosticados, eles têm que ficar em isolamento, então esses colegas também terão acesso à central no sentido de poder estar recebendo apoio, né, de casa, onde estiverem isolados. Nós temos colegas que tiveram que sair de suas casas para poder não contaminar seus familiares, né? Então, eles estão isolados mesmo sem estar necessariamente contaminados, mas por uma questão que a gente sabe que a contaminação, né, dos familiares de profissionais de saúde também é um fator importante. Então, é isso, né? Infelizmente, Eduardo, existem alguns relatos na literatura, e parece que aqui no Brasil também, de colegas nossos, inclusive, terem sido agredidos, né? Não sei se vocês acompanharam. Então, isso também é um lugar também de muita delicadeza, né? Como é que você acolhe um momento desse, esse medo, né? Às vezes, questões que são do sistema de saúde, o profissional está ali como um trabalhador de saúde, ele recebe essa carga, né? Em que a população em situação de limite também está vivendo. Então, é um lugar muito tenso, um lugar de muita delicadeza, e o que a gente está podendo, nesse momento, oferecer é um pouco desse alento, desse cuidado, né? Cuidado que a gente queria ter com um familiar nosso, cuidado que a gente queria ter, que a gente gostaria de receber também, né, se a gente estivesse lá. Então, é essa um pouco a marca desse projeto, chama-se da Central de Apoio ao Trabalhador em Saúde. Cláudia, eu fiquei aqui pensando, você estava falando, e me dá orgulho de fazer parte da instituição UFRJ, um projeto desse tipo. E como você bem colocou, é um momento de profunda incerteza, é um momento de profunda dificuldade. Isso, imagine, das pessoas que não estão na linha de frente do combate ao coronavírus, que são os trabalhadores da área de saúde. Esses, então, estão vivendo a incerteza, trabalhando horas e horas numa jornada insana para salvar vidas. E sim, se por exemplo, para quem não está na área direta, já tem uma incerteza enorme, você já tem os medos primitivos retornando, no sentido de que você, no confinamento, fica com medo que você não vai ver o seu parente, o seu amigo daqui para frente. Eu fico imaginando o que esses lutadores e batalhadores da área de saúde estão enfrentando. Então, assim, inclusive risco pessoal de vida direto. Eu acho que esse tipo de projeto e essa central muito, vou dizer assim, muito sinceramente, muito me orgulha de fazer parte dessa instituição UFRJ, que se preocupa com a ciência, mas se preocupa com as pessoas. E um ponto que você ressaltou, é uma falácia essa história de um trade-off, de uma lógica de economia de um lado e vida do outro. Isso não existe. Isso, na verdade, você cria esse tipo de pensamento para precificar, quantificar a vida humana. Eu acho que esse é o momento de que essa central de apoio tanto aos profissionais como aos familiares mostra que a gente precisa ir além, tem que ir com ciência, mas tem que ir com uma busca dos sentimentos e do ser humano. Então, assim, eu acho que é uma experiência muito importante, e acho que a palavra que você falou, cuidado. Nesse momento, todos nós precisamos dar um abraço no outro e na verdade, a central tenta dar um grande abraço, uma grande escuta, um grande apoio
a esses profissionais e esses familiares fortemente atingidos. Então, assim, mais do que só uma pergunta, eu até agradecer vocês por estarem aqui, mais do que acho que a gente do Instituto está tentando ampliar e numa discussão plural o que vocês já fazem, que é a questão multidisciplinar. Esse é um projeto muito claro e multidisciplinar. Então, assim, acho que um ponto mais específico como você mesmo apontou, Cláudia, é o contingente enorme de trabalhadores na área de saúde que estão isolados nesse momento porque pegaram a doença. Então, a gente já tinha um sistema relativamente saturado, com a redução dos gastos em saúde nos últimos 2 anos, a redução do orçamento de quase 20 bilhões. Então, isso agravou uma situação que já vinha com um ajuste fiscal permanente. Então, acho que o estresse ainda é muito maior numa situação como essa. Eu queria que vocês duas, tanto a Marisa como a Cláudia, nos dessem um panorama, um fechamento da ideia geral, o que vocês já apresentaram, mas o que vocês teriam para deixar para os nossos ouvintes? E por coincidência, amanhã, né, entre em operação, e a ideia é que a gente divulgar também essa informação da ampliação desse processo e que é a FRJ, que vocês do NUBE estão realizando. Então, assim, a gente caminhando para as palavras finais, eu queria que tanto a Marisa como a Cláudia comentasse dessa empreitada, dessa tarefa. E aí, vocês já falaram, mas acho que eu vou fazer uma pergunta mais subjetiva. Como está sendo para vocês trabalhar nesse projeto? Qual é o sentimento? Vocês já apresentaram a tecnicalidade, os elementos, mas qual é o sentimento hoje que vocês têm montando um projeto desse tipo de extensão com esse apoio? Eu vou fazer essa pergunta tanto para a Marisa como para a Cláudia. Bom, primeiro, assim, é uma satisfação muito grande, né? Claro. Há uma satisfação muito grande de participar do projeto como um todo. A Cláudia falou do GT Coronavírus da UFRJ. O GT, não só, né, assim, o GT Coronavírus da UFRJ, na verdade, e todos os seus sub-GTs, vamos dizer assim, ele tem uma proposta de trabalho em rede, de trabalho cooperativo. Então, na verdade, isso é um negócio absolutamente fantástico, que você olha assim, você toma assim, uma certa distância e olha assim, você vê a UFRJ inteira se mobilizando, e cada um dando o seu quinhão de conhecimento, de trabalho efetivo mesmo, que a gente está trabalhando 7 dias por semana, enfim, 12 horas por dia pelo menos, mas enfim. Então, assim, mas isso dá uma satisfação gigante. Você vê, assim, isso é a universidade, sabe? Assim, isso é as pessoas todas se juntando e cada um vai né, dando a sua contribuição. Então, nesse particular, nessa ação que a gente está desenvolvendo junto às famílias, por exemplo, que eu não falei, enfim, ali nós estamos reunidos no BEA, o Hospital Universitário, né, Clementino Fraga Filho e as suas organizações internas, né, enfim, o serviço social, a assistência propriamente, está o IESC e está a psicologia médica do hospital, está o complexo hospitalar, né? Tá, enfim, tem todo o apoio do GT, inclusive, para essa relação, né? Para que a gente possa ter esses instrumentos à mão, né? As plataformas, enfim, né? Toda essa parte tecnológica propriamente, né? Que a gente precisa lançar a mão para poder dar certo esse negócio. Enfim, e o que eu queria salientar é exatamente isso, é esse aspecto cooperativo que a gente, às vezes, não consegue ver no trabalho, né, da universidade no dia a dia. Muito obrigada, eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade que o Instituto de Economia nos dá para poder divulgar, inclusive, esses trabalhos que a gente está desenvolvendo.
Enfim, muitíssimo obrigada. Obrigado, professora Maria. Para trabalhar. Marisa lembrou muito bem, eu queria agradecer também, que faz parte do nosso projeto, o Instituto de Psicologia, que os professores imediatamente também se mobilizaram. Eu queria, Eduardo, trazer algumas experiências. Por exemplo, nós estamos fazendo parceria com institutos que não são necessariamente, são parceiros nossos de projetos de pesquisa, né, extra UFRJ, que também se mobilizaram para estar conosco dentro desse projeto, que é o Instituto Jungiano, algumas sociedades psicanalíticas. Quer dizer, todos se mobilizaram, e é um projeto que é um projeto institucional, né, muito caracterizado isso. Não sou eu, médica, que vou lá e peço para atender isoladamente, mas, assim, as instituições se mobilizaram para localizar as pessoas que pudessem estar oferecendo serviço. Então, essa sensação de energia se movimentando, né, nesse movimento aí do enfrentamento ao coronavírus, ela ficou muito clara. O UFRJ tem essa capacidade de movimentação. O UFRJ tem essa capacidade desse apelo à sociedade, né? Então, não são só nossos membros internos, mas de você contagiar, inclusive, um pouco no sentido positivo da palavra. A imagem contágio, às vezes, é sempre negativa, né? Mas você pode contagiar as pessoas também com esperança, com solidariedade, né, com outras coisas que também são positivas. E, nesse sentido, o projeto está permitindo isso, né? Então, tem outras instituições, eu dei o exemplo do Instituto Jungiano, que está conosco, são profissionais liberais que estão rigorosamente, voluntariamente, fazendo de uma forma voluntária, né, esse tipo de atendimento. Alunos também de graduação, pós-graduação. Então, quando você me pergunta assim, que experiência é essa, eu estava brincando no outro dia, todo dia às 7 horas da manhã a gente levanta para poder ir para a reunião do GT. Então, todo dia às 7 horas da manhã, né, sei lá, 40, 50 pessoas se conectam às 7, 7h30, 8 horas já está tarde, mas tem um toque aí para a gente levantar às 7h30 e a gente se conecta e a gente discute por 1 hora, 1h30, quais são as estratégias, quais são as situações mais emergenciais, o que tem que estar sendo feito, né? De uma maneira, eu diria até muito carinhosa e muito amigável entre todas as pessoas que às vezes você nem conhecia da universidade, a gente fez, né, essa rede de pessoas que estão se falando, cooperando, e a gente sabe que pode contar com essas pessoas em qualquer momento, em qualquer ponto. Eu agora, antes de entrar para cá, estava tentando resolver um problema, a gente estava se conectando aqui, olha, eu preciso dessa informação aqui agora, não sei o que, não sei o que lá. Então, é muito interessante, é uma experiência realmente, depois de muitos anos na universidade, eu queria dizer que é uma experiência muito forte, e que talvez tenha, se Deus quiser, vindo para ficar, né? Essa experiência nossa dentro da universidade. Esse universo que não tem que ser uniforme, que tem que ser plural, mas ele é uma instituição, você se sente apoiado por uma instituição. Para finalizar, Eduardo, talvez eu esteja fazendo um convite para vocês também do Instituto de Economia, convite no sentido de a gente estar pensando junto isso, né? Você imagina, quando alguém me pergunta, Cláudia, mas a gente vai em algum dia sair da quarentena? Em perspectiva nesse seu cenário que não está... E eu fico me perguntando, porque assim, o problema psíquico ele é um problema que quase não aparece, Eduardo. Ele é um problema que ele fica, a pessoa às vezes tem até muita dificuldade de pedir ajuda. Então, você sabe, minha formação em economia, né? Eu fui aluna do Instituto de Economia também, de medicina e economia, e a gente sabe que a economia às vezes pode ser utilizada para vários fins, né? Inclusive para justificar coisas e outras coisas, né? Então, eu diria que talvez essa multidisciplinaridade permitisse com que a gente colocasse determinados valores para entender o que o saber econômico, enquanto estratégia, possa estar nos auxiliando a partir de determinados valores. Essa é uma discussão eminentemente que a gente faz na bioética, na ética. Quais são os nossos valores? O que a gente está discutindo aqui em termos de quais são os nossos princípios para poder, a partir daí, traçar como a gente vai andar para frente, né?
Então, eu diria para você o seguinte, enquanto tiver um trabalhador de saúde adoecendo, esse trabalhador de saúde que precisa, inclusive, estar podendo cuidar de outras pessoas, eu não consigo me imaginar pensando numa saída de quarentena, né? Então, assim, se esses trabalhadores são fundamentais, como é que eu vou pedir para sair de uma quarentena, de um isolamento, né? Se eu tenho trabalhador adoecendo, se eu tenho uma demanda aumentando, né? Isso é uma linguagem que os economistas entendem, os bons economistas bem formados entendem perfeitamente bem, né? Mas por quê? Porque eu estou definindo valores a princípio do direito da vida, do direito à equidade, do direito de todos serem atendidos no sistema público de saúde. Então, essa conversa, eu acho que ela pode ser muito bem-vinda dentro da universidade, né? Então, tem, nesse momento, vários lugares, a gente vê, né? Vamos afrouxar um pouquinho ali, vamos afrouxar um pouquinho aqui. Como é que se faz? O que a academia tem para falar sobre isso, por exemplo? Né? Como é que você vai pensar isso? Eu acho que isso é um debate nesse momento que não é simplesmente, vamos ter problema econômico na frente. A gente sabe, nós que fizemos economia sabemos que tem formas distintas de você estar lidando com situações dessa gravidade. O que seria fazer uma política fiscal agressiva? Parece que agora tem algumas notícias nesse sentido, né? Então, acho que esse é um convite ao Instituto de Economia de também estar entrando nesse debate e mostrando que não há polaridade entre essa economia e a questão da saúde. O que existem são valores que estão sendo defendidos. Eu diria que a questão psíquica nesse momento, quer dizer, não é só o trabalhador que está bem, que está negativado, quer dizer, qual é a situação que esse trabalhador está enquanto indivíduo, enquanto pessoa, qual o grau de integridade que a gente tem para esse trabalhador, física e psíquica, né? Então, é desse lugar, desse olhar que é o que o Nubeia tenta contribuir um pouco para essa discussão e para esse desafio que está sendo colocado. Então, eu queria muito agradecer, né, nossa oportunidade, e fica aqui o convite para vocês, né, o professor Ronaldo também, foram os mestres aí da gente. A gente está próximo do final dessa entrevista e eu vou sintetizar aqui ela em algumas palavras. Qual é o princípio? O princípio é a vida. E a universidade tem que se pautar pela ciência, mas pela vida e pela cooperação. Não adianta ciência sem cooperação e sem vida. Eu acho que a fala de vocês, para mim, deixa isso muito claro. Não é a ciência pela ciência. É a ciência como fim. O fim do que levar a vida ou garantir a vida. Eu acho que, novamente, né? Com equidade. Vida com equidade, sem dúvida nenhuma. Novamente, gostaria de agradecer. A gente está encerrando essa entrevista desse programa. Vocês, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que estão assistindo esse vídeo. E curtam, coloquem like, compartilhem. E a universidade cada dia mais viva na luta contra o corona, levando ciência, equidade e vida. É isso, obrigado. Obrigada.